Olá, meus amores! Que bom ter vocês por aqui! Vocês estão preparados? Por quê? Para mais uma aula? Por quê? Porque hoje a gente vai aprender bolo esculpido do Baby Shark. Então vem comigo que eu vou explicar primeiro como que funciona toda a estrutura interna e todo o projeto começa pelo desenho. Então pessoal, quando a gente pensa em fazer um bolo esculpido, a primeira coisa que a gente tem que fazer é separar um desenho para servir de referência para a gente fazer. Esse site Pinterest, você vai encontrar todos os desenhos que você quiser para fazer bolos esculpidos. Eu escolhi fazer hoje o Baby Shark. Então, é importante você sempre fazer na gráfica a impressão do desenho conforme o tamanho do seu bolo. Eu defini que meu bolo vai ser o tamanho de uma folha A4. A partir daí, você vai desenhar na altura da boquinha dele o tamanho do pires, né, da tábua de bolo, cake board, que vai ser. E você vai verificar também a parte de baixo. E aqui eu estou usando uma barra 5,16 para sustentar o nosso bolo esculpido. Então, quanto maior a altura do bolo, maior vai ser a tábua do bolo para poder sustentar o nosso projeto. Então, é um bolo simples, que desafia também a gravidade, porque é como se o tubarão estivesse em pé, saindo do mar, né? Como se ele estivesse pulando, né? Então, é importante vocês sempre fazerem as tábuas de MDF, ou se você vai fazer um projeto em casa para poder treinar, você pode usar o papel pluma, e no canal eu já explico o que é o papel pluma, como trabalhar com ele, como cortar MDF, como montar a estrutura da barra rosqueada, né? E sempre respeite as medidas do seu desenho. Então, aqui eu estou usando uma medida específica, a tabuinha de cima tem ali 13, 14 centímetros de diâmetro, a de baixo tem 8. Mas se o seu desenho for menor ou maior, você tem que se atentar às medidas do seu desenho. As minhas medidas vão servir apenas como uma referência para você entender a técnica e replicar na sua casa. Então, fica tranquila, vem comigo, o processo é bem simples e eu tenho certeza que você vai conseguir desenrolar. Vamos começar então cortando a nossa barra rosqueada. Aqui nesse momento, você corta, tem ali a nossa porca e a arruela, que a gente começa a montar. Eu tô montando ela no centro da minha tábua de bolo, para que possa manter o equilíbrio perfeito do nosso personagem. Sempre faço ali a parte com as ferramentas para poder deixar bem ajustado. Se você quiser saber detalhadamente como que faz isso, tem vídeo no canal explicando como cortar, como colocar, como montar a estrutura dos bolos esculpidos, deixando assim seu processo muito mais fácil e tranquilo para você aprender. Eu, a princípio, começo a apertar com a mão, o máximo que eu consigo, e depois, com a ajuda dos alicates, eu faço a força com eles para deixar bem fixo. Recomendo que vocês também façam o mesmo, para que durante o transporte, caso você for transportar esse bolo, né, seu bolo não venha dançar, ficar balançando, né, e assim prejudicar todo o trabalho que você fez. Então, essa é a altura aproximada da nossa barra rosqueada, que eu defini ali no narizinho do nosso personagem. Eu começo a sovar a nossa pasta, para que ela possa cada vez mais ficar maleável e dentro da cor do nosso personagem também. Então, assistam agora o passo a passo. Qualquer dúvida vocês podem colocar aí nos comentários que eu vou estar respondendo para vocês. E nesse ano de 2025, a partir de janeiro, a gente vai ter live ao vivo. Toda quarta ou quinta-feira eu vou estar avisando antes para vocês estarem assistindo muitos projetos, muitos bolos, muitas novidades que vem por aí. Se você desejar aprender como que faz bolo esculpido com a minha receita exclusiva de chocolate de esculpir, o link tá no canal do YouTube e também tá no link da bio do Instagram. Venha comigo fazer parte da minha comunidade das confeiteiras estrategistas, que leva sempre novidade no mercado da confeitaria. Lembrando que esse curso foi um dos primeiros que eu subi pro meu canal do YouTube. Então, no início da minha carreira na confeitaria, no segmento de bolos esculpidos, eu comecei trabalhando com pasta americana. Então, esse vídeo vocês estão vendo, eu abri a pasta americana para fazer esse bolo esculpido. Por isso que, depois de muito estudar, eu me decepcionei um pouco com a pasta americana na questão das emendas, na questão de muita gente falar que não gostava de comer pasta americana. Para mim era frustrante, as pessoas me perguntavam, o que você trabalha com o quê? Eu falava, eu faço bolo esculpido. Aí a pessoa, é pasta americana? Eu falava, eu não gosto. Então era tão frustrante e angustiante ter tantas reações assim das pessoas, sabe? A partir daí, eu pensei, como eu vou unir a minha paixão por bolos esculpidos e conseguir quebrar esse argumento das pessoas que falam, não gosto de pasta americana.
Então, passei muito tempo estudando, fui estudar química de alimento, paguei em torno aí de... paguei em dólar para ter 1 hora da atenção de uma especialista lá do exterior. Só que a receita dela, quando eu trouxe para o Brasil, não se adaptava ao nosso país, porque a gente tem aí 2 hemisférios, né? Nós temos o Nordeste, que é muito quente, e nós temos a região do Sul, que é muito fria, então muita umidade. E a receita dela não funcionou no nosso país. Então foi um dinheiro que eu investi em dólar por 1 hora da atenção dela e que no final não deu resultado nenhum. A partir daí eu sou muito insistente, continuei estudando, pesquisando, vi química de alimento e desenvolvi uma pasta, na verdade, que ela substitui a pasta americana e é feita toda de chocolate. Não é essas receitinhas que tem na internet de chocolate de modelar. A minha vai muito mais componentes e ingredientes para poder dar o resultado que vocês veem nos meus vídeos, né? Então, a partir do bolo do, se não me engano, do Charlie Brown em diante, todos os bolos do canal são feitos com a minha pasta de chocolate de esculpir. O que é essa pasta de chocolate de esculpir? É o chocolate de modelar, só que o nome que eu dei é chocolate de esculpir. Só que é uma receita exclusiva minha, criação minha, e dá para você cobrir não só bolos, né, esculpidos, mas também bolos tradicionais, e dá para fazer modelagem também. Ali na tela, vocês viram que eu fiz um apontamento, né? Eu só tô informando que eu vou colar essa fita de cetim na borda do cake board, para deixar um acabamento bonitinho. Então é isso que eu tô fazendo mesmo com cola tenaz. Você pode fazer com cola quente, se você desejar. É só para deixar um acabamento de mar, né, tudo azulzinho. Então é isso que eu tô fazendo ali no vídeo, né? Agora eu tô mostrando o resultado para vocês, como que ficou coberto, e agora a gente vai começar a fazer as próximas etapas do nosso bolo. Ali eu coloco o desenho e vou vendo exatamente a altura dos pratinhos, tá vendo? Da nossa madeira MDF. E aí eu vou começar a colocar a porca, a arruela, que vai dar a sustentação de cada cake board, de cada pratinho daquele ali, que vai sustentar o corpo do personagem, a cabeça do personagem. Então o que eu tô fazendo ali é justamente descer a porca, né, até a altura, conforme eu marquei ali no desenho, pra gente colocar o nosso cake board e começar depois a colocar bolo recheio e começar a esculpir. Importante ressaltar que bolo esculpido você pode molhar, mas não a ponto de ser um bolo gelado, né? Tem que ter prudência nessa parte. Pode ter uma massa assim, molhadinha, com bastante recheio, porém dentro da medida, né? Então ali eu tô mostrando para vocês a altura exatamente que vai entrar o primeiro patinho, o primeiro prato, né, o cake board. Mas lembrando que vocês têm que usar a referência da altura do cake board conforme o seu desenho. Porque, por exemplo, ali eu tô usando uma folha 4. Então, eu pedi na gráfica para o rapaz imprimir meu personagem exatamente do tamanho dessa folha. Então, se você quiser fazer tamanho menor ou maior, o seu pratinho, o cake board, vai ser numa altura diferente da minha. Então, usa só a técnica que eu tô te passando, mas usa as medidas conforme o seu desenho, a sua referência. É o que eu tô fazendo ali com a minha referência. Coloquei o primeiro cake board, vou colocar agora a porca, depois a arruela, só invertendo. Primeiro eu pus a arruela, depois eu venho descendo com a porca. Vou prender esse pratinho para ele ficar bem fixo ali. E depois eu vou repetir o processo com o último cake board. E eu tô ali checando exatamente a altura para poder fazer isso. Então você pode replicar e fazer o mesmo. Eu só reforçando que eu estou regravando a narração desse vídeo, porque por algum motivo, quando eu subi para o YouTube há 2 anos atrás, não sei o que aconteceu, ele acabou cortando o áudio, parte do áudio do vídeo. Então eu tô narrando novamente para vocês não perderem essa aula do canal Jussara Arte Doce. Então notem ali que eu aperto a princípio com a mão o máximo que eu consigo, e aí depois eu vou com os alicates e faço o apertamento igual eu fiz com a tábua de bolo. Ali embaixo eu começo a colocar o nosso isopor comestível. Já tem receita no canal e modo de como que você faz esse isopor comestível. Eu comparo ele a uma barrinha de cereal, onde além do arroz de cereal, né, que vai ali, vai também marshmallow, você pode colocar paçoca, chocolate, castanhas, enfim, o que você desejar, para quando você for comer, fique uma coisa assim bem crocante.
Se você colocar castanha, você vai ter que ter o trabalho na hora de esculpir ali, de deixar, cortar elas para não deixar nenhuma ondulação, coisa do tipo. Ali, eu tô isolando a minha barra de rosquear com canudo de milkshake transparente. Existe uma grande questão hoje no Brasil, né? Existem muitos confeiteiros que trabalham com barra rosqueada, mas não fazem o isolamento do contato da massa e do bolo com a barra rosqueada. Eles higienizam bem essa barra, essa porca, essa arruela e colocam. Ali, eu tô colocando uma opção para você fazer esse isolamento conforme o seu cliente deseja. Porque lá no exterior, as gringas, elas fazem esse isolamento com, primeira opção, ou com fita floral, ou elas colocam a papel transparente e de estresse. Eu já vi outras colocarem papel alumínio para isolar. Já vi adesivo também da 3M de prateado, como se fosse um papel de alumínio. Já vi de várias formas também. Mas aqui no Brasil, a grande massa das confeiteiras que trabalham com bolo esculpido só higienizam, lavam e colocam a barra já em contato com o bolo. Como você deve proceder? Conforme o seu cliente quiser. Se você perceber que o cliente questionou, mas essa barra, você não vai isolar? Aí você fala, vou isolar, eu faço isolamento assim, assim, assado. E explica. Se o cliente não der importância para isso, ok, você não precisa se preocupar com essa questão. Faça bem a higienização e aí depois você pode colocar o bolo e fazer como muitas confeiteiras aqui do Brasil fazem. Esse recheio eu tô mesclando, colocando um pouco de chocolate e coco. E aí eu tô colocando o bolo. Por que eu não tô colocando o recheio até a beirada da minha massa? Porque como a gente vai cortar e esculpir, eu iria perder muito recheio. Então eu tô concentrando todo o meu recheio ali no centro, porque na hora que eu for esculpir, eu vou ter que cortar bastante massa. Então vocês vão ver isso daqui a pouco no vídeo, né? Então eu continuo colocando ali o meu recheio. Eu fiz como se fosse um prestígio, né? Parte de chocolate e uma parte de recheio de coco. Eu particularmente gosto bastante dessa combinação e esse bolo eu fiz pra gente consumir num evento em família mesmo, né? Então, e é outro detalhe importante, as massas, eu fiz questão de assar elas assim baixinhas, porque assim evita que eu tenha que ficar toda hora cortando a massa, colocando o recheio. Então ela já tá fininha, é só você ir montando. Fica muito mais prático pra gente fazer bolo esculpido. Recomendo que vocês façam isso também. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode estar deixando aí embaixo nos comentários. E é como eu falei anteriormente, se você quiser aprender a fazer bolos esculpidos, cobertos e decorados com a minha receita exclusiva de chocolate de esculpir, o link está abaixo no vídeo. É um bolo do Sonic correndo, que desafia a gravidade, onde o personagem está sustentado por uma perna só. E ele foi todo coberto e decorado com a minha receita exclusiva de chocolate de esculpir. E o olho do personagem foi feito também de uma maneira muito especial. É uma técnica usada no exterior que eu trouxe agora para o Brasil, que na minha opinião deixa o olhar do personagem muito mais vivo, brilhoso e realista. Eu particularmente gosto bastante e isso eu também ensino no meu curso. Então, agora eu começo a esculpir. Sempre vai devagar pelas pontinhas, não começa a cortar um monte de coisa não, para que você não tenha depois problemas e perdas aí do tipo, cortei demais, cortei errado. Dependendo da quantidade que você cortou errado, dá pra consertar. Dependendo da quantidade, não dá pra consertar. E você tem que refazer realmente o projeto. Então ali eu começo de cima pra baixo, vou aos pouquinhos, tipo, comendo pelas beiradas, né? Direitinho. E aí depois eu faço essa parte. Eu tenho que deixar ali redondinho conforme o nosso desenho. Talvez você esteja perguntando, você que é nova na confeitaria ou deseja começar, o que a gente faz com esses bolos que sobram, né, que tá caindo aí na tábua? A gente pode fazer também uma técnica gringa que chama cake pop. É muito conhecido lá fora e veio pro Brasil também de uma forma muito forte. O que seria? A gente pega a massa do bolo, coloca recheio, a gente sova, fica como se fosse um docinho. Aí você faz uma casquinha de chocolate, mergulha as bolinhas ali. Você pode tanto fazer um pirulito ou balinhas de cake pop ou tipo brigadeiros de cake pop. Então nada se perde, tudo se reconstrói e a gente consegue aí criar outro doce e aproveitar. E então você já leva para festa o bolo esculpido do Baby Shark, mais os docinhos que são o cake pop. A criançada adora e não sobra nenhum para contar a história. Então vocês realmente vão gostar. Daqui a pouco eu vou acelerar o vídeo para vocês verem que é um processo repetitivo.
mas não tem como vocês errarem, né? Vai devagarzinho, vai fazendo aos poucos, lembrando que essa massa ela é específica para bolos esculpidos, então você pode justamente esculpir, né, apertar para ela pegar o formato certinho. E olha uma coisa importante que eu fiz ali no vídeo, eu tava cortando e eu dei um passo para trás e olhei. Isso quando a gente estuda escultura, que foi o meu caso, eu fiz curso de anatomia humana, anatomia animal e curso de escultura. Meu professor sempre dizia, quando você estiver esculpindo uma peça, dê 1 a 2 passos para trás para você ver como que tá ficando a peça. Por quê? Se você ficar esculpindo de pertinho, seu olho vai ficar viciado. E aí, de repente, você está cometendo o erro, mas você não está percebendo. Então, quando você dá esse passo para trás, você consegue ver o todo e numa outra perspectiva. Então, se você vê, ai, cortei demais, cortei de menos, você consegue corrigir com sucesso, com maestria e trocar o seu projeto assim de uma maneira maravilhosa. Então, eu vou acelerar um pouquinho aqui o vídeo, vocês vão ver como que vai ser feito. Qualquer dúvida, pode deixar no comentário que eu respondo todas as perguntas. Aproveitem! Agora eu tô fazendo a primeira etapa da ganache. Essa primeira etapa da ganache, ela é fininha. É só pra gente pegar aqueles pedacinhos de bolo, deixar eles, digamos assim, presos, né, sedimentados. Aí na segunda camada de ganache, aí eu faço uma camada mais grossa. É importante ela porque é ela que vai dar sustentabilidade, para que ela que vai aguentar a pasta americana por cima e toda a decoração que vai vir por fora também. Eu vou colocar no canal a receita que eu uso da ganache de blindagem. Ela não é só deliciosa, mas ela é perfeita para você poder fazer os alisamentos, a aplicação. E ela realmente fica firme para a gente poder trazer em cima a nossa pasta americana. Importante ressaltar também é o seguinte, a ganache você não vai fazer uma camada apenas. Lembra que eu falei no início? A primeira camada é para selar aqueles farelinhos que fica na massa. Como a gente esculpiu, passou ali a faquinha de serra, o bolo ele fica um pouco esfarelado. Então a gente vai passar a primeira camada para fechar essa parte e aí depois que ela seca, eu venho com a segunda camada de ganache. Depois que secou, eu venho com a terceira, deixo tudo lisinho para que ela possa depois aguentar o peso que vai vir, seja da pasta americana, pasta de leite ninho ou qualquer outra pasta que vier em cima. Por que que é importante você deixar essa parte lisinha? Porque as pastas, tanto faz a minha de chocolate de esculpir, a pasta de leite ninho, a pasta americana, vai ser dedo duro. Então, se de repente tiver ali alguma coisa ainda mal assim, lisinha, não está lisinho, a pasta americana vai demonstrar isso e vai deixar seu bolo com cara de celulite. Olha só, eu estou cortando ali algo que eu já tinha feito. Por quê? Às vezes, na hora que você está esculpindo o bolo, você não vê, mas quando você põe a ganache, você percebeu que, peraí, essa parte está um pouco menor, diferente do outro lado. Então, super normal, super positivo, você vai lá, corta, depois que você ganacheou, aquela parte que você julgou que tá a mais, que tá diferente. Lembrando aquela dica que eu dei no início, sempre se afasta. Exatamente. Sempre se afasta e verifica se tá ficando de acordo com o seu desenho, a sua referência. Agora eu começo a abrir a pasta americana, tudo, para poder cobrir o máximo que eu puder o nosso personagem. Lembrando que ali eu vou começar a cobrir de trás para frente, porque na frente vai ter a parte da barriguinha dele. Aí eu fiz ali, eu coloquei o plástico para poder isolar qualquer resíduo que pode cair na tábua do bolo que a gente já cobriu e decorou. Então vocês fazem a mesma coisa. Eu começo pelo corpinho dele. Não me preocupo com a emenda, porque assim ali na frente tem a barriguinha branca dele. Fica tranquilo, então por isso que eu comecei a cobrir de trás para frente. Ali já vou fazendo o alisamento, para ele ficar bem bonitinho, dou uma volta e aí vi que tá tudo certo. Agora eu começo a sovar e a abrir a massa para poder fazer a parte da cabeça, que é o maior.
Então, abro a pasta americana, tudo para ter ali mais ou menos o tamanho que eu preciso para cobrir toda aquela cabeça, que é a maior parte do personagem, né? Lembrando que aquela bochechinha que tá ali na lateral dele, eu fiz com cake pop, que é a massa do bolo misturada com bastante recheio, e fui colando junto com a ganache. Você pode fazer isso também para o bolo ficar bochechudo. Ou quando você for esculpir, você já deixa esse volume de bochecha do Baby Shark. É uma opção que você tem na hora para decidir. Ali começa a colocar a pasta americana na maior parte da cabeça do personagem. Vou passando a mão para fazer a aderência. Vou cortando o excesso. E ali na frente eu já não me preocupo com aquela parte, porque ali vai vir a boquinha do personagem, o focinho branco dele também. Então, essa hora eu começo a me preocupar se ali atrás tem alguma bolinha de ar, se ali tá ficando realmente tudo aderente. Tudo que tiver em excesso, eu vou tirando. Ali eu tenho o molde da minha boca, do personagem, vocês tirem também, vocês podem... Eu sempre gosto de imprimir duas impressões, porque uma recorta, a outra eu uso como referência. Então, eu começo cortando o fundo da boca do personagem, que é vermelho. E aí, já vou e faço aderência. Coloco sempre um pouco de água para poder colar a pasta americana. E ali, tiro os excessos da parte dele. Agora, a gente vai fazer o focinho e esses dentes que ele tem na frente, né? Por isso que eu coloquei a cor de fundo, o vermelho, para depois dar esse efeito. Então, novamente, coloco ali o meu molde. Vou desenhando, vou cortando na pasta americana, abri com uma espessura de 1 milímetro mais ou menos, para que fique bem ressaltada essa parte dos dentes e do focinho, para poder dar um destaque ali no nosso personagem. E ali eu vejo se está satisfatório, marco com o meu papel aonde vai iniciar, onde vai terminar essa boca dele com os dentes, e aí eu começo a passar água para poder fazer ali a aderência junto ao nosso bolo. Fiz na parte de baixo e agora começo a verificar a parte dos dentes na parte superior em cima. Justamente para que o nosso personagem fique com a carinha mais linda de Baby Shark. Esse bolo é muito famoso entre as crianças nas festas infantis. Eu recebo muito pedido e encomenda sobre ele. E é um bolo bem tranquilo de você fazer. Eu não julgo difícil não, muito pelo contrário, é bem tranquilo. Vi que tá do tamanho da minha referência, agora eu começo a cortar a parte dos olhos e vou montando na minha mesa ali na bancada a parte dos olhos. E marco também aonde que vai ficar os olhos dentro do meu personagem, do meu bolo. Isso me ajuda a não deixar que de repente um olho fique numa posição desalinhada com o outro olho, ou fique o olho muito separado ou muito junto. Então coloca o desenho na frente do bolo, passa ali a sua marcação, a esteca para marcar onde vai ficar localizado o olhinho. E aí você consegue colocar o olho do personagem no lugar certinho. Fiz ali a barriguinha dele, fiz ali também a emenda. E agora eu vou começar a abrir os olhos dele. Lembrando que eu estou usando ali o meu desenho como referência para fazer o formato certinho do olho. Começo pela pasta branca e depois eu faço a parte preta dos olhinhos. Eu preferi montar os olhinhos ali na minha bancada e depois colar com água na pasta americana e no lugar certinho ali do nosso personagem. Então, já estamos na reta final do nosso bolo esculpido do Baby Shark, fazendo a parte de detalhes dos olhos, o que é bastante importante. Então, você consegue fazer o olho numa posição certinha, usando todas as dicas que eu citei anteriormente para você. Começo a colar ali a parte preta no branco, e estando tudo pronto, eu começo a colocar isso dentro do nosso personagem, né? Aí, coloco o primeiro olhinho, coloquei o segundo, vejo se o alinhamento tá ok, de acordo com a minha referência. E agora eu vou começar a fazer o rabinho dele, né, do nosso tubarão. E depois vou fazer ali as barbatanas, a parte de cima dele também. Eu não sei como que chama essa parte de cima do tubarão. É barbatana? Acho que barbatanas são as laterais, né? Mas enfim, agora eu começo a fazer ali o rabinho dele. E depois tem os bracinhos também, que eu acho que são as tais barbatanas. Mas essa é a nossa parte final do nosso bolo esculpido do Baby Shark. Lembrando que vai vir muito bolo esculpido no canal, meninas, aproveitem, se inscrevam, ativem as notificações para não perder nenhuma informação ou instrução. Começando a colocar ali a primeira barbatana dele, o bracinho, vou repetir o processo e fazer do outro lado também. Estando isso pronto, eu retiro o plástico ali embaixo e aí o nosso bolo vai ficar finalmente prontinho para fazer foto e levar para os eventos e ser impactante. Ah, lembrando que tinha o detalhe do narizinho dele ali também. O narizinho não é um volume, é mais uma marquinha.
Agora eu tô colocando com a ajuda do palito ali o rabinho dele, conforme o nosso desenho. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima aula.